o nosso tema, a gente vai falar de algo que, cara, acho que desde os primórdios é um tempo muito sensível aí, que seria, né, a estrutura de Active Directory, né, de forma geral. Então, a nossa chamada aqui é quando o Ransom chegar, né, será que o Active Directory vai aguentar? Será que ele está preparado, né, para um ataque como esse? Ou mesmo que não seja um ataque como esse, será que ele está preparado para um erro humano, muitas vezes? Como que a gente consegue, né, recuperar esse ambiente, a resiliência dele? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a AD, né? E eu diria aqui que das mais de 30 pessoas que estão conectadas aqui, certamente 50 devem usar Active Directory. Eu sempre brinco que é mais do que tem. Tem os outliers, tem pessoas que optam, né, por não ter o Active Directory no mundo corporativo. É muito raro a gente encontrar isso, mas existem, né, em alguns casos. Mas a verdade é que a grande maioria das empresas usam esse mecanismo hoje, né, da Microsoft por muito tempo. E eu acho que o tempo acaba gerando um desafio muito grande nele também. Como que a gente mantém a higienização, como que a gente mantém, né, esse ambiente seguro. E aí a ideia é compartilhar um pouquinho aqui, né, como que a Netcom, junto com a Quest, como que a gente consegue trazer algumas dessas respostas e ajudar vocês a ter um ambiente mais resiliente e preparado ali para possíveis ataques ransomware, né, ou um disaster recovery, ou outras situações aí que podem, né, vir a ocorrer no decorrer da nossa jornada, tá? Felipe, a bola está contigo aí, fica à vontade para se apresentar e manda bala Legal. aí. Beleza, obrigado, Abraão. Obrigado, pessoal, que disponibilizou o tempo de vocês para poder participar desse webinar, tá? Esse assunto é um assunto que tem chamado muita atenção, não só no Brasil, mas a atenção no mundo todo, né? É que se quando acontecer, né, uma devastação da floresta do Active Directory, situação de terra arrasada, você está preparado para isso? Você tem a melhor forma de responder esse tipo de incidente no menor tempo possível e trazendo o menor prejuízo possível? Então, essa é uma questão, uma pergunta que demorou alguns anos, né? Porque nós da Quest já trabalhamos com ferramentas para disaster recovery do Active Directory, né? Focado em Active Directory há 25 anos. Mas quando a gente começou a trazer esse tipo de assunto, né, esse tipo de questionamento às empresas, 95% do mercado no Brasil não tinha esse tipo de informação. Cara, aconteceu o desastre, aconteceu um ataque, né? A autoridade, né, o concessor de acesso não existe mais. Qual que é a forma de você dar a resposta? Qual que é a forma de você recuperar, né? Você tem um plano de disaster recovery? Né? Ninguém sabia responder e muitos achavam, né, que o backup era a sua forma de recuperar o Active Directory, né? A gente sabe que não é bem assim. A gente vai conversar sobre isso mais para frente, tá, pessoal? Esses 25 anos que eu falo, isso aqui é interessante, não é uma apresentação para a gente falar sobre instituição Quest, mas eu sempre trago esse slide, porque mostra que Quest conhece muito bem o Active Directory. Tá? Pra vocês terem uma ideia, quando a Microsoft saiu do NT, lançou o AD em 99, e no ano 2000 a Quest já tinha soluções prontas e já atendendo requisitos de mercado, né, necessidades de mercados. Uma delas é essa ferramenta hoje, que é a solução de disaster recovery, que a Quest hoje comercializa. Tanto o Quest e Microsoft tem como produto dela essa solução para automatizar todo o processo de recuperação de terra arrasada, né, da floresta, né? Soluções de gerenciamento, soluções de migração, né, e soluções de segurança. Então, nós nascemos praticamente quando a Microsoft lançou o seu gestor de identidade, né? Eu acho que a intenção não era essa, né? Mas acabou sendo hoje a maior plataforma de gestão de identidade do mundo, né? E assim, no passar dos anos, a Quest ela evoluiu, né? Trouxe todas os avanços tecnológicos em parceria com a Microsoft, atendendo o mercado em todas as suas necessidades, né? E 2023 para finalzinho de 2023 para 2024, a Quest ela foi chamada para fazer parte do Copilot, né? A Microsoft ela trabalhou para selecionar um grupo, né, de empresas. Se eu não me engano, foram 40 empresas e a Quest foi uma delas, né? Então, toda a nossa plataforma hoje, ela tem a sua própria inteligência artificial de nova geração, né? As GenAI, mas
a gente compartilha, né, toda a inteligência e integração também com o Copilot da Microsoft. Tá? Esses 25 anos não foi só desenvolvimento de plataformas de soluções para atender o universo Microsoft, mas todos esses anos foram anos de troca de conhecimento, de engenharia, porque a Quest ela é um parceiro Microsoft e devido a isso a gente consegue ter acesso, né, à parte de engenharia, trocar conhecimento e tudo mais, né? Quando a gente fala de riscos, né, fala, pô, mas quais são os principais riscos para o meu negócio? Esses slides de informação é bem interessante porque, assim, às vezes você quer saber, cara, será que o cyber-incidentes ainda é o top da pirâmide? É, né? Mas se você quiser parar uma operação corporativa, né, é, fazer a empresa não ter mais produção, né, não ter nenhum serviço mais ativo e os usuários pararem de trabalhar de imediato, é você ter alguma forma de interromper o negócio, né? A única forma hoje de você interromper o negócio é chegando até o Active Directory, tá? O Active Directory existem diversos tipos de hoje de ataque, e os métodos desses tipos de ataque, que eles, por muitos deles, das técnicas que são utilizadas, as soluções de endpoint de nova geração não conseguem detectar. Porque o atacante, a equipe, né, que está executando o ataque, primeiro que ele não tem pressa. Né? Então, a gente tem visto que nos últimos anos, os principais ataques que causaram aí, pavor, né, no mercado e trouxeram prejuízos incalculáveis, né, para as empresas que sofreram esses ataques, a equipe ela explorou utilizando comandos válidos do sistema operacional, sem chamar a atenção de engine de malware de nova geração, soluções de correlação e tudo mais, e conseguiram chegar nesse resultado, né? Então, a gente fez um estudo de causa raiz de um ataque que teve aqui em São Paulo, de um laboratório grande, e a gente viu que os caras estavam interagindo há mais de um ano no ambiente, né? Então, um ano, 3 meses, mais ou menos, que a gente chegou ali até o cara conseguir executar o dia zero ali, né? Mas quando ele executou, ele já tinha já comprometido diversas credenciais, né, com privilégios, ele conseguiu elevar, né, privilégios em cima de usuários comuns, utilizando técnicas, uma dessas técnicas aí, né, em cima de elevação de privilégios, usando quebre-host, pés de hash, é, é, injeção de credencial quando faz a distribuição da floresta do Active Directory pelo seed history. Cara, existem várias técnicas hoje, o cara não precisa ter acesso à senha, ele só precisa ter uma conta promovida dentro do domínio, tá? E esses aqui são os principais métodos de ataque que esses atacantes estão utilizando, tá? Isso já deve ter mudado, né? Então, quando a técnica ela é descoberta, quando um dos frameworks de mercado, como parte do Mitre ali, a parte do ataque, quando ele traz um modelo, geralmente o atacante ele muda, né? O modelo, a técnica, para poder ficar mais difícil, né? De ser localizado, né? Quando ele está interagindo no ambiente. AD. AD sempre foi um pesadelo no gerenciamento, né? A gente fala, pô, mas como que gerencia AD? Né? Quais são as ferramentas, né? A Microsoft também tem dificuldade de fornecer ferramentas que traz também uma visualização dos eventos de fácil compreensão, né? É difícil, né? O par de gerenciamento. E além disso, o AD ele é uma ferramenta, um segmento da Microsoft, né? Um produto que ele passa por diversas heranças, né? Então, desde a sua construção, de como foi construído, desde as administrações que passaram por ele, né? Então, funcionários, eles entram nas empresas, eles vão embora, deixam seus trabalhos, né? As suas customizações em cima, principalmente em identidade, né? E depois outro assume e sempre vai passando a bola de um para outro, né? Então, o AD hoje se tornou um risco, né, nas principais empresas do mundo que utilizam Active Directory, né? É comum
nós da Quest chegar num cliente, fazer um assessment e ver falhas de segurança desde a construção, não seguindo as melhores práticas da Microsoft, a questão de tierização, quase o mercado ele não conhece isso e tem medo às vezes de fazer um hardening no ambiente e pode causar algum impacto, o cara às vezes tem medo disso. Contas de serviços diversas que não alteram senhas, senhas com baixo nível de dificuldade, né, de interpretação da senha, contas locais, né, usuário local, de administrador que nunca foi alterado e é utilizado para tudo parque, isso aí que são coisas comuns, né, que a gente numa porção de cliques através das soluções da Quest, a gente consegue chegar nesses resultados e mostrar para o cliente, tá? E por que, né? Tudo isso acontece e por que as coisas estão dessa maneira, né? Agora o foco focado em identidade. Primeiro, que as soluções de segurança durante muitos anos negligenciaram o AD, né? É, poucas ferramentas, né, tiveram foco em identificar comportamento em cima de identidade ou privilégio. A grande maioria era em cima de comportamento de código, né, comportamento em cima de aplicação e também emulação, né, evoluir a emulação no próprio endpoint, tiveram esses anos aí sempre aplicado em cima do dado, em cima da execução, mas não em cima de um usuário válido e o comportamento desse usuário válido dentro do ambiente corporativo, para identificar que se aquilo ali poderia causar um dano ou uma ameaça aos negócios, né? É, os atacantes, quando eles começaram a entender que os motores anti-malware de nova geração é quase imbatível devido a toda a sua tecnologia hoje de simular, né, e pré-executar em memória o código, ver as chamadas e tudo mais, e nunca deixar ser gravado ou sobreviver a um boot, porque o código ele já foi analisado e ele já foi submetido a diversos frameworks para ver se aquilo ali é malicioso ou não para o ambiente. Esses caras falam, pô, meu, a melhor forma hoje não é desenvolver códigos maliciosos, é sim, de alguma maneira, comprometer um acesso, ter acesso corporativo a instituição, foco, né? E focar num sequestro corporativo. E a única maneira de chegar no sequestro corporativo é o chegar no Active Directory, né? E esse risco ele aumentou, né? A gente viu diversos ataques que houve sucesso, né? O pessoal teve sucesso nesses ataques. E o mercado ele se assustou porque é um mercado que 90% das empresas no mundo depende do AD, né? Quando a gente fala de empresas pequenas, né, elas já nascem consumindo a identidade como serviço, né? O cara já entra como já entra já nasce no Entra ID e consumindo as aplicações web. Mas quando a empresa ela se torna grande, né, e ela começa a aumentar, né, o seu nível, né, de faturamento, o seu nível de estrutura, não tem jeito, o Active Directory ele vai existir. Né? A gente conversa com a Microsoft a cada um período, né, de meses, a gente tem reuniões com a Microsoft e um dos questionamentos que nós fizemos foi a questão do Windows Server. Né? O Windows Server vai parar de ser, vai ter um dia que a gente vai ouvir o End of Life do Windows Server, vai ter um dia que todo mundo vai consumir os serviços de vocês como a plataforma de vocês como serviço. A Microsoft vai falar não. E não tem nem ideia de quando um dia vai acontecer isso. Por quê? As empresas, quando elas são pequenas, elas não precisam de AD. Tá? Já pode crescer em nuvem e ficar AD, e utilizar como serviço. Mas quando a empresa ela tem o corpo, forma corpo, elas precisam do AD para seus dispositivos de rede, para certificados, para autenticação de usuário, não depender de uma infraestrutura de nuvem para poder ter o serviço corporativo, né? Então, isso sempre vai existir em empresas grandes, né? E os atacantes perceberam isso e falaram, cara, todos esses anos, essa plataforma AD sempre foi negligenciada, um monte de falhas de construções, e hoje o calcanhar de Aquiles, né, das grandes empresas é o AD, porque ele tem um monte de riscos, né? E os caras focaram nisso, tá? O AD caiu, né?
foi tocado por uma campanha, o cara teve sucesso e conseguiu chegar no Tier 0, né? Ele levou um monte de privilégio e ele conseguiu sequestrar a identidade, né? A autorização do acesso. Pessoal, ninguém consegue acessar mais nada, tá? Isso é uma situação de calamidade. A gente chegou nesse ponto, pode crer que a empresa está em desespero, cada minuto que a empresa está parada é um prejuízo, tá? Altíssimo, tá? Não só o de valor em cima do negócio mesmo, da produção do negócio, mas sim também valor de mercado, né? Os clientes, como que a mídia, como que os contratos, né, com as empresas vão enxergar também esse tipo de ataque. Né, esse tipo de evento, né, que aconteceu na empresa, né? Então, ninguém acessa mais endpoint, ninguém acessa mais a aplicação corporativa, ninguém acessa mais o dado que está como serviço, ninguém acessa mais nada. É uma situação que tem deixado o pessoal preocupado, né? Eu tive conversando com algumas empresas, né, principalmente no setor financeiro, e quando a gente toca nesse assunto, os responsáveis, né, eles sempre falam, cara, isso tira meu sono, porque eu tenho um plano de disaster recovery, né? Até então eu não tinha, porque eu achava que o backup era uma forma de eu voltar a isso, um snapshot no virtualizador também era uma forma de eu voltar, mas o AD, ele não é uma, ele não pode ser tratado como uma aplicação de data center, né? Ele tem algumas questões que precisam ser executadas manualmente. Então, hoje eu tenho um plano da Microsoft, né? Então, são os 40 passos, 28 passos, 50 passos. Vai depender muito, né? A Microsoft tem esse white paper desde 2017. Então, se você tiver tudo certinho, né, os pré-requisitos, você tem uns 28 passos. Se você não tiver, vai aumentando os passos, até chegar num número que você não consegue mais nem conseguir administrar onde você está, né? E a resposta desses caras aí é em cima é em cima de procedimento Microsoft. E o último que eu conversei, ele falou, cara, o meu ambiente parado, né, no plano que eu tenho hoje, para subir só a raiz da minha floresta, executando os passos Microsoft, eu levaria 4 dias para fazer isso e dependência 100% humana, né? Em frente lá do computador, no modo de disaster recovery do Windows, NTDS.tio lá aberto e o cara com conhecimento e desesperado executando os passos, tá? De prejuízo chegaria a 200, isso é um dos maiores bancos, tá, que nós temos no nosso país, 280 milhões, esse prejuízo médio que ele teria, tá? Nós fomos lá, falando, legal, tal. Nós fomos lá, fizemos uma prova de conceito que levou 1 hora a prova de conceito, backup, instalação, tudo da ferramenta. E a gente recuperou esse ambiente dele, o mesmo, que o serviço Microsoft tinha acabado de sair de lá há 4 dias, fiquei para Microsoft para testar e tudo mais, fizeram o plano de risco, né? Pacto do negócio, tudo mais. E a gente chegou lá em 1 hora, a gente fez a POC, fez a recuperação e voltou a restabelecer esse mesmo ambiente em 36 minutos de forma automatizada, sem ninguém colocar a mão em nada e ter que fazer depois algum trabalho manual, né? Então, o Active Director, ele se tornou algo que é um pesadelo, né? Em cima, quando a gente fala de resposta. E se você tiver uma forma de responder muito rápido, né? Esse tipo de incidente, você tem um menor prejuízo. Não é que você vai ter, não vai ter prejuízo, vai ter. Mas qual que é o tamanho do prejuízo, né? Você vai ter um prejuízo de 280, como esse exemplo que eu dei, ou se vai ser um prejuízo de 3,4 ou 4 milhões. A gente fez ali depois uma análise em cima do tempo, né, de recuperação, tá? O que vocês têm que proteger, tá, pessoal? O foco, né? E as tecnologias hoje é o que tem se esforçado, né, a proteger. E Quest já faz isso há 25 anos, né? O Tier 0, né? O acesso. Quem promove o acesso, né? Como que estão sendo gerenciadas e como estão sendo como está sendo a interação em cima das políticas de grupo, né? Como que é a construção da floresta, do domain controle, os privilégios em cima de usuário. E a Quest, ela trouxe um portfólio completo para isso, né? Então, a gente está falando bastante de disaster recovery, mas vale lembrar que Quest
além do disaster recovery, para poder identificar, para poder proteger, detectar, responder. E se tudo der errado, né, você tem a melhor forma de recuperar, que aí entra o disaster recovery. Toda a plataforma da Quest está alinhado nas disciplinas de mercado, né? Então a gente consegue entregar todo o framework aí de tecnologias conectadas e compartilhando de inteligência artificial de nova geração, junto com Microsoft, para atender todos os pontos, né, em cima da disciplina do TDR, né? Então, a Quest, mais para frente, né, nós podemos, com a Netcom, marcar novos webinars para focar também em produtos de segurança focado em AD, soluções que detectam qualquer comportamento em tempo real, sem dependência de auditoria, Microsoft e tudo mais. Formas de você interpretar o evento e de maneira rápida dar uma resposta. Então, a Quest ela tem um portfólio completo para isso também. Disaster Recovery, qual que é o ponto crucial do Disaster Recovery, né? É você ter uma ferramenta que ela vai disponibilizar qualquer método e qualquer forma que você precise na hora do desespero, né? Na hora do disaster recovery, tá? A Quest ela tem essa solução que nasceu junto com a Active Directory, a gente conhece muito AD, né? Pra vocês terem uma ideia, a Microsoft gerou o white paper lá, os passos que as empresas utilizam para poder poder executar, né, a recuperação do AD em 2017. Em 2019, a Quest foi a primeira a criar os passos automatizados, né? E depois disso, a ferramenta ela continuou na esteira, evoluindo todas as necessidades, né? Com integração com a parte de on-demand, né? Entre a ID e tudo mais, tá? A plataforma hoje ela é disponível em cloud, é disponível em on-premise, né? Instalado no ambiente local, e qualquer técnica que possa deixar o ambiente indisponível, né, ou um ataque por um malware, ou uma disponibilidade por um erro humano, ou um problema físico, né, um colapso, né, da infraestrutura completa, a Quest ela consegue, através dessa solução, restabelecer o AD, né? Mas por que a gente fala de AD? Pessoal, o AD, quem conhece o Active Directory sabe que para recuperar um AD, né, de uma floresta, um domínio distinto, né, dentro de um site distinto, você consegue. Você simula uma queda desse equipamento, depois você recupera ele de novo e faz a repromoção dele, ou depois faz o sincronismo, né, com a raiz e volta ao normal, né? Mas numa situação de terra arrasada, acabou, né? Eu não tenho mais em raiz, eu não tenho mais nada. A floresta acabou. Qual que é a maneira de você recuperar, né, o AD? É você pegar, subir um sistema operacional novo, restaurar o backup, e o backup ele tem que estar consistente. Se o backup não tiver consistência, você não tem backup, então você não tem referência, então você vai ter que fazer um monte de trabalho para poder extrair as informações em cima de credenciais, para depois chegar até o backup, para poder começar os passos da Microsoft, que o backup ele é até o terceiro passo. Depois disso tem um monte de passos, então o trabalho é manual, tá? É, a recuperação ela tem que ser feita dessa forma, porque se você tentar fazer uma recuperação de uma imagem da máquina ou um snapshot, se tiver ainda a infraestrutura em pé, você não vai conseguir recuperar a floresta, porque vai ter um monte de problema que vai acontecer. Um deles, que é o principal, é a relação de confiança que não vai mais existir, né? Então você vai subir e os endpoints ninguém vai começar a alugar mais, né? Os controladores que você vai subir também não vai conseguir também fazer a relação de confiança com a raiz, né? Problema de zona de DNS, conta órfã, e o mais assustador, né? Você não sabe se o ataque chegou ao tier 0, você não sabe a causa raiz e você não sabe quais credenciais elas foram tocadas, né? Então, a maneira hoje que as empresas utilizam para fazer isso é os 40 passos e leva bastante tempo, tá? E a Quest, com essa plataforma, ela traz automatização para isso, né? Então, não importa se você está na nuvem, se você consome como serviço, né, a autenticação da Microsoft e tem um ambiente híbrido,
né? Se você tem a infraestrutura, se não existe mais a infraestrutura, se o backup foi tocado ou não, né, os binários sysvol, quais credenciais foram tocadas, não importa. A Quest ela vai trazer esse ambiente de volta no menor tempo possível e atendendo qualquer demanda que precise, tá? Como funciona a solução, tá? Nossa solução, não só o Recovery Manager, ele funciona como serviço em nuvem. Então, todo o nosso framework ali da plataforma, eles se comunicam, né? Então, você pode começar com o Recovery Manager, depois evoluir para as plataformas de segurança, de identidade e tudo mais. E essas plataformas vão trocar as informações entre elas, né? O armazenamento da opção de CleanOS, né? Se você não insistir mais em infraestrutura, se não tiver contrato de uma infraestrutura externa e tudo mais, a Quest ela tem o serviço que deixa disponível o dado de backup no Secure Storage em cloud e você consegue orquestrar toda uma recuperação através do serviço SaaS da Quest, tá? Toda essa plataforma se fala entre ambiente on-premise e cloud, tá? E qualquer cenário de desastre, tá? Sendo startado on-premise ou sendo startado pela nuvem, a gente vai conseguir fazer no menor tempo possível. Plataforma on-premise, né? Plataforma on-premise, a console, ela fica em cima de workstation, né? E todas as configurações, senhas, comunicação, backup, é tudo armazenado num cofre que a ferramenta já disponibiliza como padrão. Tá? Perdi tudo, né? Tem também o serviço de cloud, que se você não tiver mais nada, você pode também startar os métodos de recuperação pela nuvem. Mas eu não perdi tudo, eu não tenho mais nada. Você sobe uma nova console ou abre a console de replicação ou o serviço, né? E ele comunica em cima do Secure Storage, através dele você consegue fazer qualquer método de recuperação, tá? A ferramenta, ela funciona mais ou menos dessa maneira. Forma de um exemplo, né? Assim, mais com gráfico, né? Caiu o site principal, comprometimento humano, ou por um ataque, ou por um incidente físico, né? A ferramenta, através de um clique, você vai selecionar o método de backup, ela vai restaurar o DC principal raiz e já em conjunto ela vai repromovendo todos os DCs da floresta até chegar no estado que estava anteriormente. E detalhe, pessoal, você não precisa fazer nenhum passo manual depois disso. As diferenças, né? Cara, qualquer solução de backup hoje, você vai precisar dos passos Microsoft e um profissional preparado no mercado. E a gente sabe que profissionais de mercado com conhecimento avançado, principalmente em segurança, está muito difícil, tá? E você vai depender disso, tá? Aconteceu uma situação dessa, você vai depender. Uma, 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 eu deixo uma pergunta para vocês, tá? É, vocês já perguntou se existe um plano de disaster recovery na empresa de vocês? Se esse plano existe, se ele foi testado, em quanto tempo, uma situação de terra arrasada, quanto tempo o ambiente de vocês será restabelecido utilizando esse plano de vocês? Isso é algo que vocês precisam ter, né, na ponta da língua, precisam ter isso de forma clara para vocês terem noção. Porque a gente não está falando mais se acontecer, mas a gente está falando quando. Né? A gente sempre fala do seguro, né? A gente contrata um seguro não pensando que vai bater um carro ou assim, incendiar a casa. Mas quando acontecer isso, eu quero que o prejuízo seja o menor possível, eu quero que o tempo seja o menor possível para a solução do bem material, né? E que eu consiga restabelecer, né, a minha vida de antes de forma mais rápida possível. Então, essa solução, quando a gente fala de automatização, então nós estamos vendo do lado direito aqui, é uma ferramenta que ela não depende de nenhum passo e de nenhum conhecimento humano para ser executado. Né? Então, aqui nós estamos tirando o risco da falha humana, que é normal, né? Em situação de risco, a gente sabe que um minuto ele se torna uma hora, né? Eu já participei de diversos cenários de guerra, de situações reais, né? Na época que eu trabalhava com parte de security. E era engraçado, porque quando eu estava digitando comandos, né? Eu pensava, cara, eu digito isso aqui sempre, eu faço isso em lab, eu testo isso, emulei isso aqui. E na hora ali do cenário crítico, eu pensava 10 vezes
revalidava no meu cérebro 10 vezes a mesma coisa. Falei, cara, é isso mesmo, é isso, posso digitar isso, vai acontecer isso, o medo, né? Então, 1 minuto se torna 1 hora, né? Então, quando acontecer isso, você tem que ter uma solução que vai trazer para vocês o conforto que a ferramenta vai restabelecer de forma íntegra, de forma válida, sem dependência humana, e vai trazer a identidade o mais rápido possível para você começar a restaurar o data center. Tá? Até agora a gente está falando de identidade, tá, pessoal? Porque você fala, pô, mas vai restabelecer o ambiente o mais rápido possível. A gente sabe que para começar a recuperação de aplicação de data center, a identidade tem que estar de pé. E ela é o mais difícil, tá, pessoal? Ela é o mais difícil porque ela tem que subir em conformidade e ela subir estruturada para você poder restaurar o data center de forma fácil. Restaurou, já comunica e fecha a comunicação. Se não tiver isso, você não consegue fazer isso, tá? Então, a identidade é o ponto crucial para qualquer cenário, né, desse nível que nós estamos tratando hoje, tá, pessoal? Outro ponto interessante, as formas de recuperação, né? Os passos Microsoft, ele traz as formas, mas você tem que estruturar os ambientes para fazer isso. Se você tiver também uma ferramenta que consiga estruturar a recuperação para qualquer nível de infraestrutura, né? Então, nós estamos falando de você recuperar. Se você tiver uma corrupção por falha humana em cima do System State, você fazer a recuperação direto em cima do próprio DC, um ataque, né, que tocou o sistema operacional, chegou nos binários do Sysvol e derrubou, né, a floresta. Recover em cima de CleanOS, né, porque você tira a camada do sistema operacional e você faz a recuperação de toda a estrutura e volta o DC. Perdi tudo, infraestrutura não existe mais. Né? Mas meu plano de disaster recovery, eu consigo fazer a recuperação em cima de uma caixa física, né? Então a ferramenta ela faz recuperação em cima de uma caixa física, trazendo toda a estrutura, né, do Active Directory com injeção de drive e tudo mais, né? Quero fazer repromoção, reinstalação, tarefas do dia a dia de quem administra o Active Directory. A ferramenta está preparada para todas essas situações, tá? Isso aqui é bem interessante. Então, quando a gente está numa situação dessa, né, a gente tem uma equipe toda trabalhando para poder, em passos manuais, chegar até o resultado e restabelecer, né? Isso leva muito tempo quando a gente faz isso manual e utilizando o conhecimento humano, né? Quando você age profissional, né? Se você tem uma ferramenta que faz isso para você, você vai reduzir o tempo drasticamente, né? A equipe, você pode, que estão participando da resposta, já pode correr já para os próximos passos após o restabelecimento, porque o mais difícil está sendo feito por uma pessoa que está só analisando os eventos, né, que está acontecendo, e a máquina fazendo de forma consistente e sem erro nenhum humano, tá? Eu tive recente numa dos maiores, a maior empresa daqui da América Latina de petróleo e gás, e esses caras eles testaram, né? Eles testam periodicamente o disaster recovery com um plano que eles têm, que é o da Microsoft, né? Então eles têm o plano lá da Microsoft, eles não têm mais funcionário público lá que especializado, eles contratam o serviço da Microsoft e tem 20 caras da Microsoft lá, né? E só um funcionário mesmo, que é funcionário público, que é o cara que está desde 86 lá, né? O cara conhece muito Active Directory, né? E eles testam esse plano de disaster recovery. E eles tinham acabado de testar o plano de disaster recovery e falou, cara, não é possível que não exista no mercado uma ferramenta que automatize isso, que não dependa mais do ser humano, porque para restabelecer os 3 sites principais, né, deles, né, levaria 78 horas com 20 caras fechados dentro de uma sala, tá? 78 horas para isso, né? Identidade, tá, pessoal? Para restabelecer o ambiente todo, data center, voltar todas as identidades, a floresta por completo, né? 726 dias. Olha o número desse tempo, né? Que esse cliente ele ia amargar, né? Com uma situação dessa, né? Ele foi para o mercado e chamou o Quest novamente. Né, ele chamou a Quest para fazer essa prova de conceito, né? Porque geralmente essa solução ela mostra, né, para quem administra a AD, para quem
o pessoal de risco, né, quando vê funcionando, porque a gente faz a apresentação, às vezes o cliente ele fala, pô, meu, isso é mágica, né? Mas quando você mostra funcionando, o cara ele fala, cara, eu preciso disso, eu tenho que ter isso, né? E a gente pegou o mesmo cenário, pegou esse ambiente 78 horas, pegou a infraestrutura em cima, igualzinha, replicada de plataformas de petróleo que fica no meio do oceano, com os seus links de internet, velocidade de redes, tudo simulado igual, tá? Velocidade de disco e tudo mais. A gente pegou o mesmo ambiente, né? Porque o rapaz lá ele falava, cara, eu quero que seja real, eu não quero que isso seja simulado num ambiente totalmente rápido e que isso altere, né, o tempo, né, de resposta em cima de uma situação dessa. E ele pegou, simulou lá, a gente pegou o ambiente, pegou esse ambiente que levou 78 horas, colocou no projeto para fazer o disaster recovery e pegou as máquinas de repromoção também, que levaria 10 horas cada uma, né? A gente colocou mais 3 máquinas lá para fazer isso, né? A gente restaurou isso aí em um clique. Ele clicou e fez a recuperação, tá? Em cima de Bare Metal, em cima de CleanOS em repromoção. A gente fez a restauração disso em 2 horas e 27 minutos, né? Então, para ele, foi o cara, é isso que eu preciso e agora nós estamos lá, tá? O maior banco que a gente entrou para poder fazer isso em 1 hora e recuperou em 36 minutos, hoje eles são cliente nosso, tá? Eles falam, preciso disso e hoje eles têm essa ferramenta funcionando. E tem diversas outras situações financeiras que já estão preocupados nisso e também já está ali no processo de compras, tá? Então, pessoal, nós da Quest, junto com a Netcom, tá? No que vocês precisarem para poder focar mais no assunto, né? Para a gente poder demonstrar prova de conceito, tá? A gente vai ter o maior prazer possível de mostrar essa ferramenta que é fantástica que hoje nós temos para oferecer para vocês, tá? Eu fico por aqui e agora a gente fica no tempo de dúvidas, né? Então tem um tempinho aí para a gente tirar dúvidas, bater um papo. Aí, Abraão, puder ver o Show. chat aí, se nós temos muitas Cara, questões. a gente teve uma pergunta aqui. Vou falar que foi mais um comentário com uma pergunta, né? O pessoal perguntou aqui, houve certo? São bilhões, né? O impacto ali que você comentou. E aí eu só Milhões, respondi aqui que sim, né, para uma instituição financeira, que foi o exemplo que você trouxe, e pelo tempo, né, que a empresa ficou parada. Isso vai variar, obviamente, né, de tipo é, de negócio para tipo de negócio, mas eu acho que essa é uma pergunta e uma conta, Felipe, que poucas vezes a gente consegue fazer, né, na correria ali do operacional do dia a dia, as empresas dificilmente conseguem parar e, cara, calcular, é, né, esse esse, risco. esse cálculo de ROI assim, é bem interessante, porque esse foi o banco, né? 280 milhões, né? Milhões, então, Milhões, corrigindo aí, a gente isso, entende bilhões milhões. também. 280 280 milhões. Eu acho que eu tenho um pouco de língua presa, né? Então deve ter. Mas é 280 milhões, né? Esses dias aí que essa instituição ela teria de prejuízo, né? Com o tempo da identidade fora, né? Depois para recuperar. Mas assim, a gente tem que ver que Uhum. o prejuízo de dinheiro é o que é real, que é o que o cara tem ali, é o que vai acontecer, que não tem jeito. Mas a questão é, se você está numa situação dessa, né, de desastre, né, no ambiente, o mercado ele vai ver como que vai ser a forma de resposta, porque todo mundo pode acontecer isso, qualquer empresa, ninguém está 100% seguro, né? A Cisco fala isso desde quando começou a criar os seus primeiros hardwares de segurança, eles falam, cara, não existe segmento de mercado seguro, né, blindado, não existe. Tudo que é construído existe uma falha. Mas eles falaram, cara, se acontecer isso no seu ambiente, e quando acontecer, o mercado vai ver como que foi a forma de resposta, como que você estava preparado. Você estava preparado ou estava despreparado e se perdeu, né? Não sabe o que fazer, né? Então aí você amarga meses de prejuízos, contratos indo embora e tudo mais. Ou você estava preparado, mas não tão preparado, então vai ficar bastante tempo, né? Porque está usando o tradicional de mercado e conhecimento humano para isso, né? Então os prejuízos vão ser diferentes. Ou você estava muito preparado, automatizado, que quando aconteceu, você conseguiu restabelecer da maneira mais rápida possível o core principal da empresa. Então o mercado vai olhar dessa forma. Fala, pô, meu, aconteceu com ele, mas, cara, você viu o plano de desastre recovery desses caras? Você viu o que, que eles têm ali? Você viu o tempo que os caras conseguiram voltar, restabelecer o que foi tocado, né, a identidade, no caso, né, a floresta da D, né?
Então, isso é o que vai mostrar, né, para o mercado, né? Esses ambientes que nós fizemos, esse ROI aí, é bem simples, pessoal. Cara, vocês querem chegar na empresa e vai questionar. A primeira coisa que vocês questionam, pessoal, vocês têm plano de disaster recovery? O cara vai falar backup. Ah, cara, eu tenho backup. Aí você fala para ele, cara, backup não é um plano de disaster recovery. Você já testou? Né? O cara vai falar, já repromovi um DC ali e deu certo. Você fala, cara, mas situação de terra arrasada, tudo acabou. Você consegue, através do backup, restabelecer? Ele vai se perder, tá? Por quê? Porque é o pessoal de disponibilidade, o pessoal de backup que está cuidando disso. Mas se ele Uhum. chamar o pessoal de AD, o cara do AD vai chegar, você vai perguntar, vai fazer a mesma pergunta. Pessoal, o backup volta a floresta, a raiz, volta tudo do jeito que estava antes, né? Consistente. E o cara vai falar, cara, eu sei que o backup é 3 primeiros passos de uma cartilha que eu vou ter que seguir Uhum. depois, manual da Microsoft. Não tem jeito, Boa. tá? Ô, Felipe, até pegando esse Esse é uma, gancho aí que você falou agora da cartilha, o Patrick fez uma pergunta bem legal aqui. Ele falou se é uma legal. existe, né, um checklist de segurança que a gente recomenda seguir depois de um ataque ransomware que afetou o AD. Né? Se tem um Hum, playbook ali, alguma coisa nessa linha que você conhece aí de mercado. sim, a Quest possui uma ferramenta, nós temos uma ferramenta chamada Change Author, tá? É uma ferramenta fantástica que ela consegue pegar qualquer alteração, tá, em tempo real. A gente não precisa de auditoria Microsoft, por exemplo, né? A grande maioria de soluções de mercado, elas dependem da auditoria ativa Microsoft e só vê o passado. A Quest ela consegue, através da inteligência de um agente criado para o segmento, né, no caso o AD, identificar qualquer comportamento de mudança e aplicar proteções, tá? Principalmente quando a credencial ela é categorizada como Tier 0, né? Em cima de privilégio. E outro ponto interessante também, após uma recuperação, né, restabelecimento, a ferramenta do Recovery Manager, ela já pega os principais grupos, pega os grupos, né, de privilégio do AD, ela já faz o reset de todas as credenciais que fazem parte desse grupo, né? Então, isso aí você não sofre mais com aquele fantasma de, cara, tudo bem, restabeleci, mas e aí? Não sei a causa raiz e qual credencial ainda continua, né? Então, a ferramenta já traz isso para vocês, mas a Quest, junto com Change Author, mais Security Guard, que é o motor que compartilha a inteligência com a Microsoft, o Copilot, a gente consegue fazer um assessment em meia dúzia de clique no ambiente de vocês. Desde quando nasceu o AD até o estado atual e todas as interações e os riscos de falhas de construção, risco em cima de credencial, de acesso, a ferramenta ela traz isso aí para você de forma simples de compreensão, mostra todos os objetos envolvidos, né? Traz as melhores práticas para serem aplicadas. Então, assim, temos soluções para isso, tá? Para depois ficar na. Show. E aí acho que um último ponto aqui que você comentou ali, que acho que é muito interessante, Felipe, eu tenho ouvido falar muito no mercado aí, e desafios, né, de forma geral de clientes, que você comentou da tierização, né? Como você realmente falou, acho que muitos clientes não conhecem nem esse termo, né, de forma geral, não sabem uma boa prática ali de como seguir, mas tentando resumir ali bem, né, de uma forma bem rasa ali para aterrissar todo mundo aqui, a tierização nada mais é do que a gente conseguir, né, dentro de uma arquitetura ali do Active Directory, conseguir segmentar, né, desde uma credencial simples a uma credencial privilegiada e dentro dessas credenciais privilegiadas entender qual que é o papel dela ali. Por exemplo, olha, o Abraão é o administrador de estações de trabalho. Então, essa credencial do Abraão, que é de estação de trabalhos, ela não pode, né, tocar a camada, digamos, de servidores, muito menos a camada de aplicação do AD, para ser um domínio de mim ou algo nessa linha e vice-versa. Então, ter essas quebras, né, de tierização e falar assim, olha, eu vou aplicar um deny logon aqui para essa credencial do Abrão, que é de estação de trabalho, não consegui nunca conectar num servidor, por exemplo, do meu ambiente. Assim, eu consigo evitar ataques ali de movimentação lateral, que se a minha conta for comprometida, teoricamente não existe essa ponte que vai permitir o cara chegar, né, na minha camada de servidores, depois subir para a camada de aplicação e aplicar nas outras técnicas, né, que a gente conhece ali de movimentação lateral.
Quando a gente fala isso, se a gente fosse fazer um desenho, parece que é algo muito simples. Mas na prática, a sensação que eu tenho pelo conversando muito com os clientes, assim, a gente mexe num vespeiro, né? Poucas pessoas conhecem de fato a árvore do Active Directory, para que serve cada GPO, cada OU, quem criou, muitas vezes o cara já saiu da empresa. E, desculpa falar que não é um ninho de É, mafagafins ali, ninguém entende muito bem ali, uma dúvida cruel. Como que a Quest conseguiria ajudar nessa visão de trazer para um cliente, né, uma forma de facilitar esse caminho aí de aplicar uma tierização na camada do Active Directory? legal. Aí já seria um tema para um novo. Cara, esse tema te levaria uma hora para falar disso e ainda demonstrando a ferramenta, tá? A gente tem uma solução em SaaS que faz isso, tá? Uhum, E ela traz toda essa questão de você entender o que tem na sua floresta, né? Em uhum, cima de credenciais, como foi criada a floresta, né? E através de conhecimento em cima da própria Microsoft, em cima do Copilot meio da Microsoft e em cima também de segmentos de mercado de segurança, a gente consegue guiar, né, a empresa a poder pra reestruturar, né, a parte de segurança e em cima também do perfil, né, de vulnerabilidade que foi criado, né, em cima da ferramenta do ambiente atual. Isso que você falou, Abraão, é normal, cara. A gente fala da herança, né, do uhum, nascimento do AD, né? Essas instituições que eu comentei, cara, pensa um AD que já existe há muitos anos e esses ADs, eles passaram por nível funcional diversos e pessoas instalaram de não seguindo melhores práticas do fabricante, nem de segurança, aí o cara cresce um Frankenstein, né? A gente fala, cara, isso uhum, aqui é um Frankenstein, né? E quem é o Frankenstein é a raiz, né? Dele nasceu toda a floresta, né? Então existe toda uma dependência absurda em cima dessa má construção, né? Então, uhum, se você tiver uma ferramenta que através de... Agora a inteligência artificial ela é tendência de mercado, tá, pessoal? Não tem jeito, né? O conhecimento humano provou que é limitado, né? Então, se você tem uma máquina que ela consegue trazer para vocês resultados assertivos de maneira fácil de entender e também te ensinar a como fazer, essa nova tendência de mercado. Não é só Quest, tá? Estão falando todos os fabricantes de mercado hoje estão indo para essa tendência. E essa solução ela é baseada nisso, tá? Então, uhum, ela é um IA focado em segurança e vai trazer para vocês tudo que existe, vai trazer vai tirar da escuridão, né? Vai trazer para a luz tudo uhum, que você possui de vulnerabilidade e boas práticas não aplicadas no seu ambiente e vai te ensinar não de imediato, mas é um serviço que tem que ser feito, porque a gente sabe que essa parte de tierização, hardening e tudo uhum, mais em cima de ambiente vai causar um impacto, né? uhum. Mas é um impacto saudável, porque no futuro vocês vão colher, né, segurança, né? Isso que é o mais Sim. importante disso. E eu acho que o ponto principal que você trouxe agora acho que isso serve para qualquer coisa em segurança, né? Que é a visibilidade, cara. Se você Sim. não conhece, você não protege, né? Então acho que é o ponto importante. Aí, para finalizar aqui, cara, tem uma última pergunta, pedindo para explicar um pouquinho melhor sobre a diferença de restaurar, né, um domain controller via snapshot e restaurar através do produto da Quest, né, o Recover Manager. Então, para deixar um pouquinho mais claro esse ponto aí para o pessoal. Legal. Boa pergunta isso, tá? Isso é uma pergunta também que o pessoal também faz. Essa solução da Quest, ela não foi criada para restabelecer um domínio, tá? Ela tem um Active Directory e acabou. E geralmente essas empresas pequenas, cara, é mais fácil. O cara recria, né? Utilizando com base um backup de system state lá. Ou o cara pega, ele restaura ela ali e depois cria as dependências de novo, faz relação de confiança de novo e repromove as máquinas, porque é ambiente pequeno, né? Mas quando a gente fala de floresta, nós estamos falando de floresta de 30 controladores de domínio, né? Estamos falando de floresta com 140 controladores de domínio, a gente está falando de uma floresta, né? Nesse tipo de ambiente, a recuperação do backup e snapshot não dá certo, tá? E mesmo se você quiser depois que voltar, você não vai conseguir ter relação de confiança, ela se perde,
Tá? Isso foi a própria Microsoft que criou isso aí, por segurança mesmo, em cima das identidades que estão dentro do DC, né? Depois de um tempo, ela perde, Uhum. né, a validade e ela não consegue mais se relacionar, né, com os seus dependentes. Né? Então, isso se perde. Problemas de zona DNS, problemas de contas órfãs. Então, assim, para você voltar um ambiente desse grande, né, e partir dessa raiz, começar a restabelecer uma floresta de 200 DCs, por exemplo, você precisa trazer ela de forma em conformidade. Então, a única maneira é utilizando o espaço Microsoft. Não existe, pessoal, outra maneira que você não tenha que debruçar. Primeiro, assim, eu até brinco, né? Se ligar para sua esposa, se despedir dos filhos, entrar numa sala de guerra e só sair de lá quando você restabelecer. E como que é isso? Você senta no computador, você reinicia o Windows que você vai restabelecer o DC em modo Disaster Recovery, que é o DCRM, abre o NTDS.TIL, tem que ter um backup válido, se não tiver backup válido não tem, e você começa a lixar os dedos no teclado até sair de lá, Eu executando os vou, passos. eu vou Tá? traduzir o que você falou. Júpiter, a Lua, Marte, a Terra tem que estar alinhado Tem que ali. estar alinhado, é. Porque se você errar, replicou, faz de novo, do zero, tá? E a gente falou, cara, dependência humana numa situação dessa de crise, cara, eu já passei vários gelados frios na barriga em situações dessas, cara, é péssimo. Você leva, Uhum, você não consegue. Uma coisa é simular no ambiente controlado, outra coisa é você estar num cenário real, tá? Desse, uhum, desse nível, que o dono da empresa ele tá de olho em você, porque você tá o responsável ali para poder começar o negócio de volta, né? sim. Então, pessoal, dá uma lida assim, a gente pode, esse é um assunto que a gente pode levar horas para conversar sobre isso, como funciona esse tipo de passos de recuperação, Uhum, mas é simples, coloca no chat GPT, coloca em qualquer inteligência, e fala assim, ó, qual que é a melhor maneira ou qual que é o melhor método de você recuperar, restabelecer uma floresta do Active Directory, tá? Aí você coloca o backup, com o backup eu consigo fazer, com o snapshot eu consigo fazer, entendeu? Aí você vai ter uma resposta mastigada e rápida, né? uhum, A própria sim. IA vai falar para você, vai falar, ó, você consegue até aqui e depois disso você tem que seguir os passos do Microsoft. Uhum. E esses passos é Deixa, meio que infinito, né, Abraão? É assim, sim, dependendo sim, que sim. onde você tá Acho ali, que você vai indo embora. o ponto é justamente esse, assim, dá para fazer? Cara, dá, Dá. mas, né, tem várias vírgulas ali, e Quanto aí acho que, tempo, né? Mas, exatamente, aí é o, né, é a é de- diferencial da Quest, é essa é- automação que a gente traz, né? a gente vê os caras, né? Pô, a gente está falando de instituições financeiras que têm o melhor, né, do Uhum, mercado, quando a gente fala de segurança e de serviço mesmo em si. Cara, esse banco, que é cliente nosso hoje, para restabelecer a raiz deles, que é esse uhum, Frankenstein que. Teve até um concorrente que não quis nem pôr a mão. Ele falou, cara, eu não consigo. Vamos fazer num ambiente controlado meu, para mostrar para uhum, você como a ferramenta funciona. Nós da Quest, a gente chegou lá, falou, cara, o que que você quer fazer? Ah, esse é o ambiente Microsoft que a gente testou agora, levou 4 dias para restabelecer, tá? E mesmo assim eu tô com uns problemas de DNS ainda para resolver. Beleza, é esse? A gente sentou em 1 hora, a gente pô, restabeleceu em cima do sistema operacional limpo, voltou em conformidade, o cara voltou o Internet Bank e o Pix, que ele precisava voltar como teste de aplicação, como primordial ali do uhum, negócio, tá? pô, Isso nós fizemos em 1 hora. O ambiente restabeleceu, o AD foi restaurado em 36, mas depois um uhum, POC, com instalação e tudo mais, em 1 hora. Voltou show, isso aí. Tá, show. Cara, prometo que esse é o último, tá? Apareceu tá mais uma bom. aqui, mas eu acho que ela é muito válida, muito boa pergunta também. No caso de roubo de Golden Ticket, a gente consegue ajudar em alguma ação ali? Pensando, né, no comprometimento que já foi comprometido, o cara gerou um Golden Ticket no Active Directory. Talvez a gente consiga detectar ou Sim, ajudar de alguma forma? a gente consegue. A ferramenta mesmo, o Recover Manager, ela tem um recurso nela que ela faz comparação de objetos, tanto de Uhum, objetos e também de GPO, né? Então você pode pedir para a ferramenta, falar, Recover Manager, eu quero que você pegue o backup que eu executei no hora do almoço, por exemplo, né? Da estrutura do uhum, AD, né? E quero que você compare, no final do dia, você comparar com o estado atual do AD. Então ele vai comparar o que está no backup e as mudanças que houve durante o dia, né? uhum, Comparado com o backup. Então, ele vai trazer para vocês tudo que foi alterado em cima de objetos, tá? Então, todas as alterações, mudanças de grupo, alteração de senha, tudo.
tudo que o usuário que foi colocado em grupo, contas criadas, tudo de mudança. E através disso você pode pegar e falar, cara, isso aqui não está em conformidade. E o que é interessante, ele traz o valor que estava antes, o valor que está atual, que foi colocado, e te traz a opção num botão recuperar o estado anterior, estado do backup. Tá? Então você consegue fazer isso. E GPO é a mesma coisa, remoção de link e tudo mais, você consegue tudo restabelecer e ver as mudanças, né? Se você tem o Change Author, que é a nossa ferramenta de auditoria, também, aí você pode fazer a integração com essa ferramenta nossa de Disaster Recovery e ele vai trazer quem fez. Aí ele traz lá o objeto de usuário que executou a mudança. Tá? Show. Isso em cima de mudança, tá? Mas se quiser ver toda a trilha desde o começo, aí o Change Author seria a melhor opção, porque ele está trazendo em tempo real. O Recovery Manager ele tem essa opção de você startar isso. Mas o Change Author ele vai trazer na hora. Ele vai subir o nível de severidade, ele vai ver que é um objeto crítico, né? E ele foi aí, cara, quem fez, quando fez, da onde veio, né? E até onde tocou, né? Inclusive até a sessão aberta, quando começou a sessão, quando fechou a sessão, que é a parte do Long Activity, né? E tudo mais. Bem interessante. Show. Show de bola. Muito bem, Felipe, cara, muito obrigado aí pelo teu tempo, pelo conteúdo aí. Queria agradecer a participação do pessoal, mesmo agora nas perguntas, a gente manteve um coro bem alto aqui, então quero agradecer aí, pessoal, pelo engajamento de vocês. E como o Felipe comentou, cara, a gente deixa o convite aberto, assim, acho que tem muito tema ainda em aberto que a gente poderia conversar, fazer outros webinars, mas para quem está hoje, né, no momento ali de uma ação imediata, conta com a gente pode fazer uma apresentação específica, né, entrar num detalhe específico, fazer uma prova de conceito, como o Felipe comentou também. Então contem com o time Netcoin Quest aí para apoiá-los nessa jornada, tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês, viu, pessoal? Muito obrigado mesmo e tudo de bom para vocês. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, Tchau, Felipe. tchau. Obrigado. Um Tchau, tchau. abraço, Bruno.